Oi, eu me chamo Keila Braga, tenho 35 anos de idade, nascida e criada aqui na cidade de São Paulo. Eu sou a terceira de 4 filhos da Dona Ziza e do Seu Gentil. Quando eu nasci, os meus pais eram muito humildes e eles trabalhavam como caseiro numa igreja, então nós morávamos num quarto bem apertadinho, meus irmãos, eu e meus pais. E os meus pais cuidavam da manutenção dessa igreja. Eu me lembro um pouco, vagamente, que eu até ajudava, né, muito pequenininha. E depois de alguns anos, nós nos mudamos para o bairro onde eu cresci, né, no extremo sul, Parelheiros, onde eu cresci, passei a minha infância, minha adolescência e juventude lá, na casa de um parente. E lá o bairro, quando nós nos mudamos, estava se desenvolvendo, então tinha bastante terra. Eu me lembro que quando a gente ia andar até a avenida, a gente colocava até sacola nos pés para não sujar de barro. Era uma pegada bem roça mesmo, mas foi muito bom, tem muitas lembranças, né, deste bairro, nessa casa. A gente viu o bairro se desenvolvendo, foi muito legal. E os meus pais, eles sempre se preocupavam bastante, né, comigo e com os meus irmãos para nos colocar no colégio, porque eles não tiveram essa oportunidade. Eles nem nasceram aqui em São Paulo, então eles vieram para cá novinhos, mas não tiveram a oportunidade de estudar no colégio, ter educação formal mesmo. Então eles tinham muito essa preocupação. E aí a gente andava bastante para ir para o colégio, minha mãe fazia de tudo e nós não deixamos de estudar, né? Nos formamos, meus irmãos e eu, no ensino médio, graças a Deus e aos meus pais. E eu sempre, desde pequena, gostei muito, né? Gostava muito de praticar esporte. Eu me lembro que quando eu tive minha primeira televisão, eu passava muito tempo lá assistindo ginástica olímpica, eu gostava de ver a mulherada jogando vôlei, eu até sonhava, né? Eu falava, nossa, um dia eu quero ser uma esportista, né? Eu nem sabia do que, mas eu tinha esse sonho já dentro de mim. E aí, quando eu terminei o colégio, acho que motivada mesmo por essa questão de esporte, né? Eu decidi cursar educação física. Meus pais, claro, não tinham condições de me ajudar a pagar a faculdade particular, então eu comecei a trabalhar desde muito novinha. E aí eu tinha um trabalho formal, trabalhava como telefonista e aos finais de semana fazia muitos jobs, assim, fazia frila de monitora no buffet infantil, trabalhei de vender pastel numa barraca, na feira, por muitos anos, era uma boa vendedora. Isso me ajudou a pagar a minha faculdade. E durante, né, esse estudo, comecei a me apaixonar ainda mais pelos esportes, foi quando eu tive meu primeiro contato com o boxe. Eu conheci o Clube Escola, né, o Jorge Bruder. E aí era um clube que oferecia, né, vários tipos de modalidades de maneira gratuita. E aí eu fui lá e a minha mentalidade era fazer sim uma luta, mas não era o boxe. Eu queria treinar karatê, porque eu achava que eu gostava muito de chutar, falava, eu quero treinar, sei lá, talvez por ter assistido o Karate Kid, algo assim. Mas o trabalho que eu tinha na época tinha só as manhãs livres e o horário não batia e tudo que tinha pela manhã para eu treinar de luta era o boxe. Eu falei, então vai o boxe mesmo. Foi aí que eu tive meu primeiro contato com a modalidade. Lá eu conheci o Ney, que hoje é o meu marido. Na época ele ainda era atleta, treinava bastante, mas também passava treino pro pessoal que ia chegando, no caso eu, na época. E aí, mas da minha mentalidade era só para conhecer, era algo novo, um desafio. Estava encarando como um hobby. Mas depois de uns 2 meses assim de treino, uma menina que já estava já há mais tempo do que eu e ela ia estrear, fazer uma luta amadora, ela acabou ficando doente e nós tínhamos um peso parecido e aí o próprio Ney, mais alguns ali falaram assim, vai você, Keila, me incentivaram, você é competitiva, a menina que vai lutar com você também está começando. E aí eu fui na onda deles, lutei, ganhei, fiquei me achando. Fiquei muito feliz, foi muito emocionante, a adrenalina. Eu falei, nossa, porque desde pequeno eu tinha esse sonho, né, de competir. E eu nunca pensei que eu pudesse, né? E aí o boxe me deu essa vivência, foi algo assim que eu me apaixonei. Eu falei, não, agora eu quero isso. E daí eu comecei a treinar um pouco mais. Depois de alguns meses eu fui para um campeonato, mas já era algo maior, né? Foi os Jogos Abertos, me lembro, 2009, lá em São Caetano. Só que daí eu já lutei contra atletas mais experientes, né? Meninas que já treinavam há mais tempo. Perdi, né? Porque no boxe a gente tem a categoria só de peso, então tem uma certa disparidade técnica. Quando você começa, você pega pessoas que já treinam e lutam há mais tempo. Mas isso foi algo que me motivou mais, porque eu pensei, não, agora eu preciso treinar, né? Pra chegar nessas competições e poder vencer, lutar bem. E aí foi virando algo maior do que apenas um hobby. E se tornou algo assim, tipo, uma profissão, na verdade, né?
E aí, quando eu decidi, né, fazer daquilo algo mais do que um hobby, eu precisei tomar decisões, né? Na época, eu estava trabalhando num emprego, assim, que me dava uma estabilidade financeira, que eu tanto lutei para conquistar, porque eu sempre trabalhei muito, mas nunca era o trabalho dos sonhos. E eu estava no trabalho que era, pelo menos, o início de um sonho, né? Como professora de educação física, porque eu estava prestes a me formar, trabalhava numa ONG com crianças, que eu também sempre amei muito, mas era um trabalho que não me deixava ter essa flexibilidade de competir, porque eu era registrada, eu trabalhava 40 horas semanais, então eu tive que fazer uma escolha, né? Trocar a estabilidade e algo mais palpável por um sonho, por amor. E, claro, eu optei pelo sonho, né? Que foi o boxe. E foi uma decisão, né, difícil e também desafiadora, né? Porque a minha fonte de renda era o meu trabalho, o boxe não tinha um retorno financeiro. Então eu comecei a dar algumas aulas em uma academia ou outra, mas não era a mesma coisa, né? E aí eu fui sobrevivendo. Muitas vezes eu ia treinar, eu não tinha dinheiro de condução, então eu corria um certo trajeto, voltava andando, né? Por várias vezes eu fazia uma refeição uma no meio da outra, porque não tinha, tipo assim, o dinheiro para fazer todas as refeições completas durante o dia, contava com ajuda. Então eu fui fazendo isso, né, para conseguir manter esse sonho de ir para as competições, de lutar. Nesse tempo também houve uma época ainda mais difícil, porque além da questão financeira, houve uma época em que o lugar onde eu treinava lá, ele fechou as portas, então eu não podia mais treinar lá. Eu fiquei sem meus treinadores, sem meus parceiros de treino, e aí tinha algumas competições que eu queria participar, porque eu estava focada, né? Já tinha largado tudo por este sonho. E para não desistir, eu tinha um quintalzinho lá em casa de cimento, tipo assim, sei lá, acho que 2x2, e eu treinava ali com o que eu podia, fazia sombra, com elástico, uma flexão abdominal, enfim, foi uma época bem difícil, mas eu sabia aquilo que eu queria, de onde eu tinha vindo e onde eu gostaria de chegar. Isso com certeza me tornou a pessoa que eu sou hoje, né? Não só em relação ao esporte, mas tudo na vida, né? Que você passa pela dificuldade, encara, enfrenta, faz de você o que você é, né? E eu lembro que aquele ano no campeonato eu fui muito bem, fui até a final, peguei pódio, peguei medalha, e com certeza aquela medalha teve um sabor muito mais especial, né? Tem muita emoção ali. Quando um atleta ganha uma medalha num campeonato, nunca é só uma medalha, tem uma história por trás daquilo. Tem dificuldades, tem coisas que você abdicou, que você abriu mão, superação, né? Resiliência. E eu acredito que cada ano que eu ia competir no Brasileiro, nos Jogos Abertos, cada competição, cada luta tem muita história e muita dificuldade, muita superação. Graças a Deus. Bom, e assim, eu passei por várias dificuldades, né? E no total foram 13 anos, né? Lutando. Tinha momentos bons, momentos emocionantes, momentos ruins. Mas eu sou muito grata a tudo que o boxe me proporcionou. Eu tenho muitos amigos, meu casamento veio, né, de conhecer essa modalidade. Eu vivi muitas coisas boas, ainda vivo por causa do boxe, que se tornou a realização de um sonho, porque meu sonho sempre foi ser atleta, né? E hoje eu vivo esse sonho, eu me sinto realizada. Eu dou aula, posso dizer que eu vivo do esporte, talvez não como eu gostaria, né? Há uma cultura ainda, né, no nosso meio esportivo que é difícil, né, de conquistar, né, um patrocínio, um incentivo. As pessoas ainda acham que é só um hobby, mas eu posso dizer que é possível sim você viver do esporte, talvez não enriquecer financeiramente, mas aquilo que você traz de bagagem é muito mais valioso, dinheiro nenhum compra, então eu me sinto realizada nesse sentido na minha vida. Hoje em dia eu ainda luto boxe, né, profissional, migrei também para o MMA e toda a minha base, a questão mental, a questão de atleta, eu aprendi a ser atleta treinando e lutando boxe, né? E esse é o meu diferencial. E hoje, além de dar aula e de ainda competir, que é o que me deixa muito feliz, eu também tenho uma academia, né, junto com meu marido. Nós podemos dar oportunidade para as pessoas que não tiveram aquilo que não tem, né, muitas coisas que eu não tive. Então, muitas dificuldades que eu passei, as pessoas que têm acesso aqui à academia não vão passar. E eu também tenho as minhas experiências, as minhas histórias para compartilhar e para ajudar quem precisa. Isso é muito gratificante.